Amado Criador, te damos graças porque o Senhor nos fez aqueles que creem. Não duvidamos do que o Senhor tem feito e por isso estamos aqui crendo nesta palavra que o mundo pode odiá-la, mas ela é verdade. A qualquer tempo terão que encará-la no dia do juízo, porque o Senhor tem falado e nós cremos na sua voz, não apenas no seu sinal, mas na sua voz, que não é entendida, mas o eleito, a ovelha, ouve sua voz. Estamos aqui confiados que somos esta ovelha. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, Deus abençoe, irmãos. Amém. Vocês estão vivos, acordados, né? Agora é hora de mais uma meditação. E como sempre, a Escritura que mais mexe conosco neste dia é a Escritura da hora. Que tem muitas Escrituras, temos a Bíblia. Mas tem tanta coisa da Bíblia, quase tudo já se cumpriu. Para o final, para o povo gentil, já se cumpriu até o último profeta. Não esperamos mais nenhum profeta. Então o que falta? Falta o rapto. Nós cremos nisto. E isto acontecerá assim como aconteceu as outras coisas. E se você notar, as outras coisas aconteceu e muitos não ficaram sabendo. E para ser realista, nem nós, quando aquilo aconteceu, não soubemos. Nós temos que dizer o que é. Agora está acontecendo algo e o mundo não sabe. E daqui a pouco acontece o rapto e eles não vão perceber. O próprio irmão Brana diz que o rapto será uma coisa secreta e que poucos irão. E que muitos ainda ficarão aí esperando, aguardando o rapto quando já sucedeu. Isto está já na primeira mensagem dos selos, Deus escondido e revelado em simplicidade. Bem, Deus abençoe cada um de vocês. Pastor Nilson, é um prazer ter você conosco, sua esposa, irmã Terezinha, os demais da família e os irmãos aqui de Curitiba. Muito bom estar com vocês para esta meditação. Eu quero ler Apocalipse 10, 1, para falar com vocês um pouquinho. Vamos fazer esta leitura. Deus abençoe todos quantos estão conosco através do Brasil, pela internet. É um meio que está sendo usado. E agora caiu, né? Infelizmente está caindo aí. Como muita gente cai, até a internet. Sempre é assim. Não é nem de admirar. É tempo de queda. É tempo de aperto. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima de sua cabeça estava o arco celeste. E o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinham na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé sobre o mar, que é o pé direito, e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão, e havendo clamado, 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las,
E ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Amém. Você crê que quando Deus fala, Ele cumpre? Amém. Acho que cada um deve pensar nisso. Porque o que está escrito aqui é que quando tocar, o 7º anjo tocar a sua trombeta, cumprir-se-á o segredo. Então, como nós já sabemos que o 7º anjo foi o profeta William Branham, já cumpriu. Agora nós temos no mundo inteiro a divergência. A divergência diz: não cumpriu. A divergência não consegue ver o 7º selo revelado. A divergência não consegue ver os 7 trovões revelados. Então tem aqueles que crê e tem aqueles que pertencem à divergência. Porque quem crê, crê. E quem não crê também não crê. É tempo de quem crê, crê, e de quem não crê, não crê. Você tem que entender isso. Até quando pregamos esta mensagem, temos que pregar mais descansado por isso. É tempo de quem crê, crê. E é tempo também de quem não crê, não crê mesmo. É tempo de quem é santo ser mais santo. E é tempo de quem é imundo ser mais imundo. É tempo, certo? Não estamos aguardando isso para outro tempo. É tempo. Estamos vivendo este cumprimento da palavra. Porque depois que o 7º anjo tocasse a trombeta, então estas coisas aconteceriam. O imundo seria mais imundo e o santo seria mais santo, o justo seria mais justo. Então não tem jeito, se a pessoa não estiver dentro daquela revelação que Deus já deu para o 7º anjo, se ela não está lá dentro, ela não vai entrar. Hoje alguém aceita, você fica satisfeito, mas este que aceita já tem que ter estado lá dentro. Porque senão ele simplesmente terá um fogo de palha. Ele começa e volta ao coxo. Ele começa e volta à lama. Ele começa e volta ao vômito. Porque é tempo dele também. Eu tenho poucas coisas a dizer, pouca coisa eu falo muitas horas. Só que vou falar apenas menos de 1 hora, e eu quero falar que Apocalipse 10 está revelado. Agora, se eu falar para você, irmão, Apocalipse 10 está revelado, mas se eu não te provar que o William Branham falou, você não pode crer. Você não pode crer só porque eu disse. Apocalipse 10 está revelado. Você vai crer se o profeta falou. Amém. Certo? Não é porque eu falei. Então as pessoas deveriam medir as palavras de cada pregador com as palavras do profeta. O profeta disse: eu vou morrer e vou ressuscitar para pregar a 3ª puxada. Não. Então, eu não creio. Amém. Agora, o profeta disse que não foi revelado os 7 trovões. Ele disse? Não. Ele disse que foi. Amém. Então eu vou crer no profeta. Então você encontra pregadores vindo da América, de qualquer outro lado aí, 7 trovões não foram revelados. O 7º selo não foi revelado. Bom, eles dizem. Por que não prova?
Aqui está. Se eu disser para você, Apocalipse 10 foi revelado, eu estou dizendo para você, o 7º selo foi revelado. Se eu digo, Apocalipse 10 está revelado, eu estou dizendo, 7 trovões estão revelados. Então, se 7 trovões estão revelados, não tem mistério mais. Se 7º selo está revelado, não tem mistério mais. Se a terceira etapa já cumpriu, então não haverá mais terceira etapa de William Branham. Está havendo sim a nossa. A nossa etapa está aqui. E nós estamos para cumprir esta etapa. Paciência comigo um pouquinho. Muito bem, desculpe. Vou começar por aqui. Eu acho que com 2, 3 parágrafos a gente faz a mensagem e todos ficam satisfeitos. O desvelar de Deus, 336. Agora, para fundamento, para a pregação que eu estou fazendo, vou ler o 341 primeiro. Porque o que eu estou dizendo é que Apocalipse 10 está revelado. Certo? Eu sei que tem gente aí que me escuta numa hora dessa e diz, eu quero saber então o que é os trovões. Se foi revelado, eu quero saber o que é os trovões. Você não vai ficar sabendo, porque é tão simples que eu vou falar e você não crê. Por quê? Porque você espera uma grande coisa e é tão simples. Você espera que um pregador dos Estados Unidos chegasse aqui e dissesse, olha, foi revelado mesmo. E nenhum deles eu ouvi falar que foi mesmo. E dizer o que é. Agora, William Branham diz que foi, e William Branham diz o que é. Certo? Você sabe, eu só repito aqui porque Paulo diz que isto é segurança para vós. Repetir as coisas. Certo? Então, o desvelar 273 a 278, o irmão Branham diz que os 7 trovões foram revelados. Está tudo revelado lá. Os 7 selos declararam que era 7 trovões. Perguntas e resposta número 4, já vou deixando assim de cor para você, número 74. 78, né? 78. 74 é sobre ter terminado a era de Laodiceia. Ele diz que não tinha terminado a era de Laodiceia. Aí as pessoas agarram e dizem, então não terminou a era de Laodiceia? Não. Ela termina com o rapto. Isto é um lado da moeda. Mas para revelar os selos, ele diz, as eras têm que terminar. Agora, se Apocalipse 10 está revelado, então as eras terminou, mas terminou para um tipo de gente, não é para todo mundo. Terminou para o eleito. Para os outros não terminou mesmo, não. Para os outros vai terminar depois. E eles vão ficar aí para ver terminar. Eles vão ficar aí para ver a era de Laodiceia terminar. Mas a esposa de Cristo não, para ela já terminou, porque ela não vai ficar aqui para ver terminar. Amém. Bom, essas coisas é o avivamento do dia. Sabe? O avivamento pentecostal terminou em 57, diz o irmão Branham. Aí tinha o avivamento da mensagem do profeta. E quando foi 63, 62 terminou um avivamento da mensagem do irmão Branham. Primeira e segunda etapa. Pondo-nos ao lado de Jesus, 55, 56. Ele disse, isso daqui é o que o Senhor falou para mim lá no Rio Rai, está terminado. Aí, em seguida, no ano de 63, veio a revelação dos 7 selos. Este era o avivamento. O avivamento da terceira etapa do profeta. Agora, nós passamos pela primeira e segunda etapa do profeta aqui no Brasil e sofremos aquele avivamento da primeira e segunda etapa. Foi muito boa. Você lembra quando você aceitou essa mensagem há muitos anos atrás? Não tinha mais nada no mundo para você. É só a mensagem do profeta. Aí chegou o tempo
que você viu, mas está faltando alguma coisa, porque o que nós temos não dá para subir, não. Depois de anos que nós fomos descobrir isso, 20, 30 anos, aí começamos, Senhor, o que falta? Aí a gente lia uma mensagem, haverá um grande estrondo. Ah, Senhor, então está faltando o grande estrondo de 3 classes de crentes, 49, aleluia. Vai vir o grande estrondo, muito obrigado, isso é que anima a gente, Senhor. Vai vir um grande estrondo. E coisa gloriosa foi quando a gente ficou sabendo que até o estrondo já tinha passado. O estrondo já estava no passado também. Glória a Deus. Então, as pessoas têm um avivamento e não sabem. Você tem seu avivamento e não sabe. E você ficar aí quietinho, ouvindo a mensagem, crendo na revelação dos selos. Ninguém tem avivamento crendo que 6 selos foram abertos. Além de não ter avivamento, não tem nem Bíblia aberta, porque a Bíblia não se abre com 6 selos. Você tem uma Bíblia fechada, que você nem entende a deidade de Deus. E a Bíblia está fechada para você, de 6 selos. De terceira puxada do irmão Brana, você crendo que está para frente. Isso daí não traz avivamento a ninguém, traz a cegueira. O avivamento está quando você vê que aquilo já cumpriu. Sabe como eu fico avivado? De saber, Jesus morreu por mim. Ele não vai morrer por mim. Tem gente que fica no avivamento para frente. Não, o avivamento é aquilo que aconteceu lá atrás. Aquele foi o avivamento. O avivamento que aconteceu no Calvário, se eles ficassem regozijando com a mensagem do Calvário e não chegassem ao Pentecostes, eles perderiam o outro avivamento. Eles tomaram o avivamento do Calvário, sentiram, gozaram aquilo. Que coisa gloriosa, ele morreu para nos salvar, aleluia. Agora, ficar em Jerusalém, e eles foram para lá, e ficou quieto. E Jesus agora não aparecia no meio deles. Agora era em espírito que ele ia ser derramado. Porque ele esteve em carne. E eles aceitaram. Agora ele veio em espírito e eles estavam no lugar que ele tinha mandado. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E eles ficaram e foram revestidos de poder. Se você ficar onde Brana falou, eu te garanto que você vai ter o seu avivamento, que o mundo não está sabendo nada dele. Você sentirá uma alegria interior, que o mundo não regozija com esta alegria, porque eles não sabem nada disso daí. Quando você crê que os 7 selos foram revelados, é aquilo que o irmão Brana diz. Jesus diz, ficai em Jerusalém. William Brana diz, vigie o 7º. Vigie o 7º. Ponto. William Brana está dizendo vigie o 7º, meus irmãos. Ele tinha pregado. Paulo foi o primeiro, Irineu foi o segundo, Martim foi o terceiro, Columba foi o quarto, Lutero foi o quinto, Wesley foi o sexto. Vigie bem o 7º. Ninguém vigiou nada. Era como se estivesse falando ao vento. Vigie bem o 7º. É a vinda do Senhor. Não o rapto. É a vinda. Vinda é de filho do homem. Vinda é a encarnação de Deus num homem na terra. Vigie bem o 7º. É a vinda do Senhor. Mas ele não podia dizer, ele está encarnado aqui, eu sou o 7º. Deus falou para ele, não diga para ninguém. Porque eleito você não precisa falar. Eleito descobre. Eleito é tremendo. Eleito não precisa nem ser estudado, formado, não. O formado, o estudado, não desprezando a letra, que é muito boa também, mas o estudado, o formado, não descobre nada. Aí você encontra um Pedro que diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Quem foi que te falou isso? Foi meu pai, porque ninguém sabia disso daí, Pedro. Ninguém sabia desse negócio aí.
Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ninguém sabia. Quem te falou não foi carne e sangue, não foi estudo. Foi meu pai. Isso daí foi direto, foi o pai que falou para você, Pedro. Jesus sabia. Irmãos, quem te falou que Brana foi o 7º selo, só pode ter sido meu pai. Porque ninguém sabe. Quem falou o dia e a hora para você que isso aconteceu, só pode ter sido meu pai. Porque ninguém sabe dia e hora. Nem os anjos. Como que você sabe? Meu pai deve ter falado para você. Depois eles falam, dá vontade de pular, gritar, fazer alguma coisa. Isso é muito bom. Ainda que isso é por fora, né? Mas tem algo lá no interior. Quem foi que te falou estas coisas? Quem foi que te revelou isso, Pedro? Foi meu pai. Bem-aventurado é você. Não sois vós. Olha que a revelação está num discípulo. Se os outros quiserem, vai em busca dela. Um já falou. Agora eu quero ver se você sabe também do jeito que ele sabe. E ele recebeu direto do pai. Eu quero ver você receber como ele recebeu direto do pai. Porque senão você não vai pregar como ele prega. Foi por isso que ele diz agora você vai pastorear minhas ovelhas, meus cordeiros. Você pode fazer isso. Meu pai te revelou. Meu pai te revelou quem eu sou. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Meu pai te revelou quem é o 7º selo. Meu pai te revelou quem é o 7º selo. Meu pai te revelou o dia e a hora. Ninguém sabe. Como que você sabe disso? Ninguém sabe. É conjectura? Não, ele deixou 3 testamentos. Quando ele veio, ele deixou 3 horários. 18h10, 18h15 e 18h30. Ele deixou 3 horários em 3 cidades. Porque o testemunho de 3 é verdadeiro, ele pregou. O meu pai disse que o testemunho de 3 é verdadeiro. E na terra é para ter testemunho de 3. Ele veio no céu e mostrou testemunho de 3 também. E você agora olha aí. Mas ninguém preocupou. Eu fiquei que nem o irmão Brana. O irmão Brana disse que os Estados Unidos fotografaram, mas não sabe o que é aquela nuvem. Mas um dia, em meu escritório, virando a foto para a direita, eu vi que era Cristo. Eles não sabem. Os observatórios dos Estados Unidos não sabem. Não só os observatórios, os pastores que andaram com William Branham não sabem. Não só os observatórios. Eles não sabem. Mas um dia no meu escritório, virei a foto, diz William Branham para a direita, e ali estava ele, Cristo. Era ele e eu não sabia. Era ele. Então, interessante é isto. Eu sempre olhei nesta foto, olhei, e a gente aqui não tem ela assim com a data e tudo, tem, mas com a data não tem. Mas tem uma que vem com a data, tudo direitinho, do dia que foi fotografado, nas cidades que foram fotografadas. E a gente nunca prestou atenção naquilo. Mas um dia eu tinha pregado uma mensagem e voltei para o púlpito. Deu vontade de voltar no púlpito e olhar a foto. Aí eu voltei para o púlpito, olhei na foto, eu disse, mas daqui é o dia e a hora que ele veio. Foi simples. Isso daí é o dia e a hora. É Cristo. Apocalipse 10:1. Anjo forte. Anjo forte, no intervalo, irmão Brana diz, é Cristo. Vocês sabem que é. O anjo forte é Cristo. E ele estava ali, envolto numa nuvem. Mas ele tinha subido envolto numa nuvem. E ele prometeu que ele ia voltar envolto numa nuvem outra vez. Deixa eu ler para você já conhece as coisas. Não tem nada novo aqui. Os quais lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Sempre é uma observação. É olhar para o céu. Por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Atos 1, verso 11. Varões galileus, vocês estão olhando para cima?
esse Jesus que vocês estão vendo subir, envolto numa nuvem, ele há de vir, como ele subiu. Então, no capítulo 10 de Apocalipse, você vê ele descendo, envolto numa nuvem. E o sétimo selo é Apocalipse 10. Eu tenho isso aqui para ler também, deixa eu ler logo, que eu mesmo já termino com isso logo, né? É tão bom, já dá para a pessoa que ela precisa, 229, a festa das trombetas. Veja, eu quero dizer mais uma coisa, concluindo, interessante que eu ainda falei que ia ler o parágrafo do fundamento da pregação, ainda não li até agora, já estou lendo outros. Veja, eu quero dizer mais uma coisa, concluindo agora, não perca isso. O irmão Brano, quando dizer não perca isso, você não pode perder. Amém. Ele não perca isso, o irmão Brano não falava à toa. Não perca isso, porque se fosse qualquer coisa, não tem problema, ele não precisava falar, divertir. Não perca isto. Ele diz aqui, quão impressionante do sétimo anjo, o mensageiro do sétimo selo, mensagem, e Apocalipse 10 era, você está entendendo isso aqui? Apocalipse 10 era. Apocalipse 10 não vai ser. Apocalipse 10 era o sétimo selo. Apocalipse 10 era o sétimo selo. Mas Deus falou para ele, não diga para ninguém. Ele já está falando aí. Apocalipse 10 era, mas está tão em mistério que nós já lemos aqui quantas vezes e não conseguimos ver nada desse era. Só uma palavrinha, era. Apocalipse 10 era. Quer dizer, está no passado. Não, mas eles estão dizendo aí que o sétimo selo vai vir ainda. Brana vai ressuscitar, montar num cavalo, andar de avião e revelar o sétimo selo. Enquanto que o próprio irmão Brana diz Apocalipse 10 era. Ei, glória. Aleluia. Eles não estão esperando que o irmão Brana venha e ressuscite e pregue a terceira puxada. Os ungidos dos últimos dias, 262, tradução da voz de Deus. O que o irmão Brana diz? A terceira etapa foi. Amém. Eles não prestam atenção a isso, parece que não foram nem na escola. Pedro não tinha ido na escola, mas ele tinha revelação. Agora, se não tem revelação e parece que não foi na escola, está pior ainda, pior que Pedro. Você pode ser graduado, mas se William Branham diz terceira etapa foi, você diz não, vai vir. Então tema com o sétimo anjo. Tema. Você vai ver onde você vai parar. Agora eu sou rude para pregar mesmo. Não falo mais porque dou uma travada na língua. Mas o espírito de Elias, em qualquer tempo, ele tem que dizer raça de víbora. Por isso que vocês ficam esperando. Vocês não creem naquilo que vocês pregam. Vocês dizem que Brana é profeta, vocês não creem nada. Ele mesmo que diz, a terceira etapa foi. Estou dando parágrafo para você, que é da tradução da voz de Deus. E talvez você não crê na tradução de Goiânia. Então toma da voz de Deus, vê se você crê. Mas incrédulo não crê em nada. Quem é incrédulo, continua incrédulo. Quem é imundo, continua imundo. E quem é crente na mensagem, continue crente. Se você está crendo, continue crendo. Agora, as pessoas não vão ver você com bons olhos. Vão dizer que você está doido. Bom, aqui já está revelado. Apocalipse 10 era o sétimo selo. Então, o desvelar de Deus, 341. Mas agora, como Apocalipse 10 está revelado. Minha mensagem é esta, Apocalipse 10 está revelado. Não é o Osmar que está dizendo, eles têm um negócio de falar, vocês estão crendo no Osmar. Eles têm medo de Brana, e eles não têm medo de Osmar. Mas se eles soubessem que o mesmo que estava em Brana está no Osmar, hein? E se ele soubesse disso daí? E se ele soubesse que o mesmo que estava em Brana está em você? Eles falam contra você, talvez não te atende direito, e se você dá um parágrafo para eles, fica nervoso, se pudesse ele te jogava o telefone na cara. Mas como não pode, não tem jeito,
Mas está escrito, Satanás. Mas agora, como Apocalipse 10, está revelado, os mistérios de Deus são manifestados, conhecidos. Então, o que é Apocalipse 10? 229 da festa das trombetas, ele diz, era o sétimo selo. Irmão Branham colocou tudo direitinho. Apocalipse 10, você diz, não, mas Apocalipse 10 era os 7 trovões. Ele diz aqui, era o sétimo selo. Porque o mistério de toda a Bíblia é o ministério do sétimo anjo. O sétimo anjo, era o que representava na terra o sétimo selo. Por isso ele dizia, vigie bem o sétimo. Eu já preguei todos 6. 6 selos foi aberto. O sétimo, você sabe que ele não permitiu abrir. Vigie bem ele. Se ficasse andando atrás dele, sim. Do jeito que eles fizeram com o irmão Branham na primeira e segunda etapa. O irmão Branham, mas o que é a cura divina? Qual que é o mistério que Deus falou para você não revelar para nós? O que é? Por que eles não fizeram isso com os 7 trovões? Aquilo ali lhes dava oportunidade de ser grandes personagens. Saber o segredo, o mistério da cura divina. De pôr a mão na mão da pessoa e ver. Ó, você tem tal doença. Irmão Branham contou esses 2 primeiro. Mas nesse tempo ele não contou. Também ele não vê ninguém atrás dele aqui nas mensagens. Perguntando. A gente só vê que o irmão Branham diz assim, olha, alguém me disse, você pode fazer uma Bíblia, escrever uma Bíblia. Um diz, isso poderia ser muito bem o 23º capítulo de Apocalipse. O que ele estava pregando. Ele falou, mas não pode. Porque é só 22 que tem. Não pode aumentar, não pode diminuir. O outro vem e fala para ele, irmão Branham, você poderia escrever uma Bíblia. Você mesmo. Do que Deus tem revelado para você. Aí, logo no próximo parágrafo, o irmão Branham diz assim, ele queria me pegar. Ele diz, mas não posso. Como você não pode? Você tem todas as qualidades, como não pode? Eu não posso porque está escrito que não pode. Está escrito que não pode aumentar, está escrito que não pode diminuir. É isso que é William Branham. É isso que eu creio no profeta. Se você ouve uma pregação, você tem que procurar parágrafo para aquilo ali. Você tem que procurar. Agora, que você vai encontrar também, irmão Branham, dizendo, ele está no trono, o corpo dele está no trono, o espírito dele está aqui entre nós. Irmão Branham tinha que dizer, Deus falou para ele, não fala para eles. Não fala. Você vai no 5º selo, ele diz, olha, por que tem que haver sangue? É porque as orações precisam ser ouvidas, então, sem sangue, não há resposta de oração. Aí o indivíduo diz, então ele tem que estar no trono hoje. Se ele estiver no trono hoje, o selo não foi revelado em 63. Nenhum. Porque está escrito lá no 1º selo, que para revelar o 1º selo, o cordeiro tinha que sair do trono. Para o primeiro. Então, falta é as pessoas saberem que o próprio profeta não podia falar para eles. Agora perguntar, sua oração é respondida? Sim. Por quê? Elas são respondidas. Porque Deus me vê orando debaixo daquele sangue, lá atrás. Não aqui. Não. Porque eu sou salvo. Eu não sou salvo aqui. Eu sou salvo pelo sacrifício que eu conheço de 2000 anos atrás e na mente de Deus, na eternidade. Desde o que ele fez lá atrás, eu sou salvo aqui. Eu aceito aqui. Então, o que foi revelado em 63 a 65, foi ali que eu alcancei a revelação e que todas as orações de um eleito, tudo que ele vai pedir, já estava debaixo daquele sangue, não é ignorado. Eu vou orar ainda. Se eu basear no que tem hoje, William Branham diz, Deus não pode te curar. É hoje. Ele não pode perdoar seus pecados. É hoje. Ele não pode. Com a atração sobre a montanha. Ele diz, ele não pode.
Agora, por quê? Ele é simples. Porque ele já fez. Ele não pode perdoar meus pecados. Se ele não pode perdoar meus pecados hoje, ele pode interceder hoje? Não pode, porque para perdoar meus pecados, ele tem que interceder. Então ele não pode perdoar os seus pecados. Vai na mensagem. Eu não tenho o parágrafo todo aí, mas 140 a 158 está ali. Ó. Só para você ler poucos parágrafos. Só para te ajudar um pouquinho. Era melhor fazer você ler a mensagem inteira. Para encontrar isso daí. Mas está ali. Ele não pode. Se você puder olhar na minha pasta, tem a mensagem, e o parágrafo está lá tudo grifado, deve ser fácil para a gente já passar o parágrafo direto para eles, porque aí não dá nem trabalho. Eu gosto de pregar e não dá trabalho para os outros. Mas agora quando que Apocalipse 10 está revelado? Mas agora, gente, há quantos anos nós temos essa mensagem na mão? O desvelar de Deus foi entregue por Goiânia há muitos anos atrás. Há quantos anos? Está na nossa mão. Mas não era tempo de sabermos disso, porque se fosse, Deus tinha mostrado isso lá atrás. Ele não mostrou. E o irmão Mesquita leu aqui o 245 da união invisível da noiva, onde o irmão Brana diz que o 7 selo tinha sido revelado e até estava como que chorando. Ainda que ele me tire da terra. Ele pode até fazer isto, mas que está revelado, está. Isso daqui era William Brana falando essas coisas. Meu Deus do céu, um profeta pregando isso, o que você quer mais? Olha aqui. Ele estava falando, assim sendo, ele pode fazer com que se abra o mistério selado com 7 selos à noiva. Não a todo mundo, à noiva. O mistério de cada homem tem que ser contado para a esposa dele. E cada homem tem o seu mistério para contar para a sua esposa, e a esposa, queira ou não, ao conviver com aquele homem, fica sabendo de todo o segredo dele. Ela vai ficar sabendo de todo o segredo dele. É só conviver com ele. Ela fica sabendo. E quando você convive com a palavra Cristo revelado hoje, você fica sabendo do que é Cristo. Assim sendo, ele pode fazer com que se abra o mistério selado com 7 selos, não com 6, a noiva. Não denominação. Como pode uma denominação aceitar esses 7 selos quando é absolutamente contrário? O povo da mensagem não pode aceitar os 7 selos? É absolutamente contrário ao que eles pensam? Escute aqui mais um pouquinho. Como pode uma denominação aceitar estes 7 selos quando é absolutamente contrário? A semente da serpente e todas essas outras coisas, os 7 mistérios completos são contrários ao que a eles tem sido ensinado. Agora, quem foi que ensinou? Brana nunca ensinou que ele revelou só 6 selos. Ele era o 7º, estava mandando vigiar o 7º. Vigie bem o 7º. É a vinda do Senhor. E se é a vinda do Senhor, é o dia e a hora. É o segredo. Isso daí eu não posso contar. Nem os anjos sabem. E logo ele estava pregando aquilo naquele dia, 28 de fevereiro de 1963, às 18h10 até às 18h30. Quase meia hora de silêncio. Era o 7º selo. Está tão claro. Por que não podemos ver? Olha o que o irmão Brana continua dizendo aqui, 245 ainda, a união invisível da noiva. E os 7 selos de que Deus, quando foram abertos na montanha, Deus, deixa-me morrer agora mesmo neste púlpito, se isso não é verdade. Esses 7 selos foi aberto, ele disse, na montanha. Você tem que ver a coisa aberta no céu primeiro, na montanha, para depois ser aberto no quartinho. Porque foi aberto na montanha. Mas aberto na montanha, ainda o William Branham não sabia no quartinho qual era o primeiro selo. Até às 11 horas ele não sabia qual era o primeiro selo. Aí ele chegou, a coluna de fogo chegou e mostrou para ele o que era o primeiro selo. Amém? Mais fácil, né? 158. Muito bem. 157. Para ajudar. Começa aqui. Qual é a atração sobre a montanha? Agora estamos preparando para termos a fila de oração,
para orarmos pelos enfermos. É engraçado isso aqui. Orarmos pelos enfermos, Deus permitindo. E nós sabemos que não há ninguém, nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum ser humano, nenhum anjo que pode te curar, pois Deus já o fez. Ele fez a preparação, a única coisa que você deve fazer é recebê-la. Agora escuta, não há nenhum homem, outra vez, ele repetindo, nenhum anjo, nenhum nada, nem mesmo Deus em si mesmo pode te perdoar de seus pecados. Ele não pode te perdoar, ele já saiu do trono, como é que ele vai perdoar você dos seus pecados? Ele não pode. Aí vem, meu Deus, então se ele não pode perdoar, estou perdido. Não, ele já o fez. Está aqui, ó. Ele não pode perdoar aqui, ele já te perdoou lá. Pedro ia pecar mais para frente um pouquinho. Falou, Pedro, só que tem uma coisa. O diabo me pediu para te cirandar, mas tem uma coisa, eu roguei por ti. Aleluia. Quer dizer, você vai lá, você vai dar problema mesmo. Você vai falar que não me conhece, você vai mentir, você vai fazer como Abraão. Mas tem uma coisa, Abraão era meu, e Abimeleque teve que receber a oração dele, e você é meu também, não tem jeito. Glória. E Pedro foi lá e falhou direitinho do jeito que o Senhor falou. Porque se ele não tivesse falhado como Jesus falou, também a palavra de Jesus não tinha cumprido. Mas ele falhou como Jesus disse que ele ia falhar. Amém? Bom, essas coisas, para mim, isso daqui vale tudo. Jesus o fez na cruz, mas isto nunca te favorecerá em nada ou te dará benefício algum enquanto você não o aceitar. Agora, William Branham revelou os 7 selos, mas não te fará bem algum enquanto você não aceitar que ele revelou os 7 selos. Como Cristo morreu por você, mas não te fará nenhum bem se você não aceitar. William Branham revelou os 7 selos para nós, mas não te fará nenhum bem se você não aceitar que ele revelou os 7 selos. Agora, os 7 selos está revelado, ele diz aqui, Apocalipse 10, está revelado. Os mistérios de Deus são manifestos, ou manifestados, conhecidos como o 7º livro selado prometeu. Amém. 336, o desvelar de Deus. Mas agora, como Apocalipse 10 prometeu, ele promete e não cumpre. Crentes da mensagem, vocês estão dizendo que Deus não cumpriu a palavra quando vocês dizem que William Branham não revelou. Vocês não estão vendo isso? Mas agora, como Apocalipse 10 prometeu, todos os mistérios de Deus que foram escondidos nas páginas através daqueles anos seriam abertos, trazidos para a era da mensagem do 7º anjo. Não é isto, certo? Amém. O que ele disse, escuta aqui, o que ele disse há 1 ano e 6 meses atrás, cerca de 2 anos, vá até Tucson. Deus tinha mostrado para ele primeiro, você vai lá. Vá ao norte de Tucson, um grande estrondo. Aí depois nós ficamos esperando aqui um grande estrondo. Deus tinha falado para ele assim, haverá um grande estrondo, você vai lá. O norte de Tucson, parágrafo 336, o desvelar de Deus. Deus já tinha mostrado para ele, ele diz, 1 ano e 6 meses atrás, cerca de 2 anos, Deus diz, vai até Tucson, vá ao norte de Tucson, um grande estrondo, e o que aconteceria? Os selos seriam abertos. O selo que revela estas coisas, voltar exatamente como ele disse. O que é isto? Isto mostra que não pode ser um homem. Não pode ser um homem. Deus estava em carne. Aleluia! Vocês têm que saber, isso não pode ser um homem. Ele me mostrou isso primeiro, 1 ano e meio, 2 anos antes. Agora eu fui lá e isso aconteceu, como ele disse. Então isso está mostrando para nós que não pode ser um homem. Isso choca perfeitamente, tão perfeito quanto pode ser cada vez. O que é isto? É a mão de Deus. Amém. Vem, é a mão de Deus diante de nós. É a mão de Deus diante de nós. Agora completa. E porque está em um grupinho, velado em carne humana. Irmãos, o irmão Branham nunca podia dizer,
naquele dia, porque está em mim. Ele usou genericamente, trouxe aquilo ali para todos. Aqui está, porque está velado em um grupinho, velado em carne, está velado para o mundo de fora. Aí depois nós queremos que os outros fiquem sabendo que você está velado. O 7 selo está revelado dentro de você, escondido para o mundo, e para nós estamos enxergando o 7º selo aí, e os outros não estão enxergando. Eu sempre digo, os próprios filhos do irmão Branco, você que enxergou ali o 7º selo? Meda é uma das melhores esposas do mundo, diz o irmão Brana. Porque uma mulher dentro de casa que não provoca briga, ela tem que ser boa demais. E ele diz, com a mão nesta Bíblia. Não pode deixar que esse daí tem alguma coisa aí que mexe com ele. Com a mão nesta Bíblia. Você não é culpado, não, que você está longe daí. Você fica aí perto que eu vou te culpar. Com a mão nesta Bíblia, diz o irmão Brana, nós nunca discutimos. E poderia muito bem discutir. Poderia. O dia que aquela mulher abriu a boca, um quisto pegou nela. E era das melhores esposas. O irmão Brana só falava bem dela. No final, a oração, o que foi? Senhor, eu saio para as viagens, para as campanhas, volto. Ela não fala nada. Minhas roupas estão limpas para mim ir para a viagem. Chego, eu não fico com ela. Eu pego minha vara, pego meu rifle, vou para o mato. E ela não diz nada. Uma mulher que não fala nada, o homem passa, então vai dizer, se fosse eu, você não me ama, mulher. Você não ama, você não me ama. Não, o Brana não fala assim, não. Ela não fala nada. E ele sabia que ela o amava. Mas ela não fala nada, Senhor. Aí ele lembrou-me, ela não quis dizer aquilo naquele dia, Senhor, defendendo ela, a intercessão num homem para defender a esposa. Aleluia. Que ela tinha falhado. Ela não quis dizer aquilo. O que ela não quis dizer? Ela falou, não é você que fica em casa com esse menino, esse José arteiro. Agora ele merece uma surra e ele pula no seu colo e você não faz nada. E pá, porta. Simples a coisa. Simples. E não sabia, estava batendo a porta na cara do 7º selo. Da vinda do Senhor. Que é isso, irmão? É a palavra, é a mensagem, vigie bem o 7º. É a vinda do Senhor em carne humana. Ele não completou, era isto. Era a vinda do Senhor em carne humana. Primeiro tem que vir em carne para preparar o povo para a subida. Primeiro ele teve que vir em carne para preparar o povo para a descida do Espírito Santo. Desta vez, ele primeiro tinha que vir em carne para preparar o povo para a subida. Para o rapto. Aleluia. E quem não viu sua vinda em carne, não recebeu a descida do Espírito Santo. Mas quem viu, recebeu. Quem viu Deus em carne em William Brana, agora se prepara para o arrebatamento. Quem não viu, não vai preparar. É o nosso avivamento que faz isso. Dá microfonia, irmão. Aleluia. A salinha apertada dessa aqui, ó, vai para o Brasil. A cozinha, nós estamos em lugar de alimento. Amém. Aqui é alimento natural e espiritual, sai desse lugar aqui. Amém. Glória a Deus. Agora, eu não vou nem prosseguir. Tem tanta coisa para falar que eu tenho que parar por aqui. Não tem jeito mais. É muita coisa. Mas eu quero terminar com isso aqui mesmo. Apocalipse 10 está revelado. Agora, isso daqui está velado num grupinho. Velado em carne humana. Está velado para o mundo de fora. Ele está velado para o mundo de fora. Ele está revelando a si mesmo para bebês, os quais aprenderão. Tem 2 tipos de bebê. Tem um bebê que é pentecostal.
Esse não entende nada. Esse chora, chora, você põe uma mamadeira açucarada na boca dele. Tudo bem. Este é um bebê pentecostal e o bebê pentecostal não pode saber de 7 selos. Assim diz William Branham. Deus falou para ele. Quando ele queria pregar 7 selos que todo mundo entendesse, Deus falou para ele, não, Branham, não é assim não. Você está querendo ensinar coisas sobrenaturais aos bebês pentecostais. Não adianta, eles não vão aceitar. Eles só sabem falar língua estranha, não sabem nem falar a língua direita ainda. Ancur. Não sabe falar ainda direitinho, não. Eles nem sabem falar. Como que você quer ensinar? Então, álgebra, para quem não sabe o ABC, isso daí não é para eles. Porque Deus diz, na revelação dos 7 selos, não se ensina coisas sobrenaturais a bebês pentecostais. Mas agora, depois que os selos foram revelados, existe só um tipo de gente que aceita, os bebês. Agora é os bebês que sabem que o selo foi revelado. Que tipo de bebê é esse? Agora é um bebê que sabe falar. Agora é um bebê que não fala língua estranha, mas fala a língua inteligível. Agora sim, isso é bebê. É bebê na expressão do profeta, que é gente que não está com a cabeça cheia dessa porcariada de doutrinas falsas. É bebê, está com a mente livre, inocente. Agora tem uns não, filho, tem uns aí que já está velhaço de cabeça mesmo. A coisa encalacrou na cabeça do pastor e pegou a cabeça dos membros e fez a mesma coisa. Mas quando veio a revelação e pegou a cabeça dos bebês da mensagem, que receberia a revelação, porque não tem contaminação na mente. Então aqui tem 2 classes de bebê. Um que é bebê chorão, grita, chora, e você dá uma mamadeira açucarada, uma cafeína para ele. Aí ele chupa, aí dorme, dá para passar mais um tempo. Aí um dia ele escuta o CD outra vez, ele desperta. Fala, o que é isso? O Cordeiro saiu do trono. Que negócio é esse? Eles vão lá, quietinho, bem, quietinho. Mamadeira, você quer? Mamadeirinha, papai está dando para você, papai pastor. Uma madeirinha para você, chupa aí. Isso daqui é a mensagem do profeta, com cafeína. Sabe, ela está contaminada. E aí, filho? Depois a gente quer que todo mundo aceita. Não. Aí Deus chega. Eu acho que foi por isso que eu nunca me dei com plenário de pastor. Nunca levei um caso meu lá para resolver. Dizer para eles, eu não sei disso daqui, me ajuda. Eu sempre queria assim, o pastor, ele tem os 2 dinheiros, como diz William Branham. Eu nunca quis ser o sabichão, ele tem os 2 dinheiros. E eu dizer, graças a Deus, que eu não tenho problema que esse povo tem na igreja deles. Está tudo cheio de problema aí. E lá na minha, graças a Deus, que não tem esse problema. Quem é que será que está errado? Eu ou eles? E estou pregando, descansado. Aí, aquilo que eu nunca quis pregar, comecei a pregar, 7 trovões. Eu não quero pregar isso não. 7 trovões, nunca quis pregar isso. 7 selos, nunca quis pregar. Agora comecei a pregar e fui impulsionado a pregar. E isso vinha para mim. Hoje, eu estou muito bem, vocês estão me conhecendo agora. Mas quando eu comecei há 5 anos atrás, 6 anos atrás, a pregar o que eu estou pregando, eu também era um bebê. E aquilo vinha, minha mente estava limpinha. E a coisa foi entrando. Falei, tá, aceito sim, aceito. É bebê. Aí vai aceitando tudo. Mas quando tem pensamento próprio, conjecturas, aí, não pode, aí não pode. É o profeta que falou, mas disse que não pode. Porque não sou eu não, foi o profeta que falou. Quem diz que Apocalipse 10 está revelado, não é Osmar, tira o Osmar de cena, foi Brana. Quem disse que Apocalipse 10 era o 7º selo? Era. Não foi eu não, foi Brana.
Então, se você toma isso, toma a mensagem do profeta e diz: meu Deus, eu creio. Não tem ninguém para poluir minha mente. Eu creio na sua palavra. Mente de bebê. Você sabe, os Estados Unidos aplicavam, não sei como faz hoje, mas aplicava tudo na criança até os seus 6 anos. Por quê? Porque ela aprende tudo até ali. Depois a gente fica barbado, aprendeu com 6 anos. Fica barbado. O que você vai fazer lá para frente é aprender lá. Então, aí o profeta diz que a música, o rock, pega nossos filhos, ele fala, pega aos 6 anos. Ele pega os nossos filhos de pequenininho. Porque ele pega com a mente virgem. Aí deixa o 7 trovões te pegar com a mente virgem. Os 7 selos revelados te pegar com a mente virgem. Coisa boa. E Deus faz de tudo, aplica tudo no crente novinho, bebê. Você sabe que Brana vai voltar? Não, eu não entendo isso não. Então vem cá. Vou aplicar em você. Vou aplicar. Você sabe que os trovões vai ser revelado? Não, eu não sei nada de trovões, não. Vem cá, vou aplicar. Aí, aqui, ó. Já está revelado. O que você acha da terceira etapa? Senhor, não sei nada. Então vem cá. Eu vou colocar aí dentro. Aqui, ó. Os ungidos dos últimos dias, 262. A terceira etapa foi. E aquilo entrou, acabou. Eu vou dar trabalho para esse povo enquanto eu viver. Amém. Não tem jeito mais. Me pegou com a mente virgem. Você tem que ser virgem para Deus. É isso. E se já foi tocado por doutrinas humanas, chega e pede a Deus: Senhor, o Senhor pode me fazer virgem. Porque é isto que o profeta diz, que uma mulher vivendo com seu marido, ela é virgem para o marido. E ela não é virgem mais. Ela sabe que não é, o marido sabe que não é, mas ela é virgem porque ela vive só com seu marido. Assim é o crente que vive só com a palavra. É o crente que vive só com o que diz o assim diz o Senhor, a mensagem do profeta. É virgem e acabou. Aí Deus investe nele. Deus investe. Aí depois o outro fica perguntando: mas como isso entrou em você? Fala: tá fácil. Aí você, mas é tão fácil, você não está entendendo não? Tão fácil, mas por certo que você entende, você é virgem. O outro lá, filho, está com a cabeça cheia de minhoca. A cabeça dele tem doutrina de todo jeito. Você vai falar com ele: ó, eu tenho uma cadeira lá na minha casa, à beira da mesa, esperando o irmão Branco, vai sentar lá. Um dia. Então vai ajeitando seu paletó. O que mais você tem? Eu estou aguardando ele. Ele diz: cavalgarei por esse caminho uma vez mais. Ei, mas vocês são cegos mesmo. Quantas vezes Elias vai vir mais? Uma vez. E para quem que é? Para os judeus. Então você vai ficar esperando, ele não vai vir mais não, porque vai vir para os judeus. Cavalgarei por esse caminho somente uma vez, mas ainda diz. Não era Brana que ia cavalgar, era o espírito de Elias. Em Brana já tinha cavalgado. Agora o espírito de Elias, no 5º ministério de Elias, para os judeus, cavalgarei. E outro parágrafo da mensagem, o Éden satânico, ele diz: cavalgaremos, porque é Moisés e Elias. Cavalgaremos. Aí eles querem dizer: não, agora, nós sempre defendemos isso daí no Brasil, gente. Isso daqui, eu caminharei por esse caminho uma vez mais, é o espírito de Elias na noiva. Não. A interpretação é errada, é a interpretação da mensagem. Se é esse ministério, cavalgarei mais uma vez, é na noiva, então já deu 5, vai dar 6 com o do judeu. Então está errado, a matemática é errada, diz o profeta. Então, não é assim. E foi pregado no Brasil que era desse jeito. Vocês sabem que foi, nós cria desse jeito. Mas agora, nós estamos vendo como que é. O espírito de Elias virá para os judeus. Mais nunca, gentil, povo de William Brana, você espera o William Brana aqui como 5º Elias? Não, ele não vai vir mais aqui não. Agora vai vir o 6º, ou 5º, me perdoe, o 5º para os judeus, que ele vai vir junto, Moisés e Elias. Ele estará com os judeus. Não tem nada de William Brana. E você que crê que é o William Brana que vai pregar para os judeus, você teria que notar que está errado. Quando Jesus veio, guarda isso para mim encerrar.
Quando Jesus veio, ele diz, olha, vocês não entram na casa de gentios, somente vá às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele veio com o ministério para Israel. Quando o Filho do Homem veio agora, no pôr do sol, para os gentios, foi a mesma coisa. Irmão Brana foi levado por aqueles dois pregadores milionários, que pagou sua viagem para ir a Jerusalém, com aquele dom tremendo que o profeta tinha, filho. O irmão Brana chegava lá, os judeus iam ser, olha, deu o Messias, agora sim, agora o Messias veio. Mas o que aconteceu?